Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Leve Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. Hoje o Vida Leve Saúde recebe um convidado muito especial, um educador físico, que vai nos ajudar a entender como o exercício pode transformar a nossa vida. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 a cada 4 adultos no mundo não pratica atividade física suficiente. E o sedentarismo já é considerado o quarto maior fator de risco de morte global, contribuindo para doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer. No Brasil, o cenário também preocupa. Quase 48% da população é considerada sedentária. Segundo o IBGE, por outro lado, pesquisas mostram que 30 minutos diários de atividade física moderada já são capazes de reduzir significativamente o risco de doenças crônicas e melhorar a qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre saúde, condicionamento físico, motivação e como adotar um estilo de vida ativo que pode mudar completamente o nosso futuro. Recebemos hoje em nossos estúdios o meu grande amigo, personal trainer, Emerson Ruzão. Então, fique com a gente porque o Vida Leve Saúde está só começando. E informação de qualidade pode transformar a sua vida. Emerson Ruzão, ele tem 41 anos, é casado, ex-atleta profissional de atletismo. Hoje ele trabalha como assessor executivo da Secretaria Municipal de Esportes em Araçatuba. Ele é formado é bacharel em Educação Física, tem pós-graduação em Performance e Fisiologia pela Unitoledo, fez graduação de Personal Trainer pela USP Ribeirão e tem pós-graduação em Gestão Pública. Seja bem-vindo, Emerson. Ô Felipe, agradeço aí o convite, a oportunidade da gente debater esse tema tão importante aí, que é a atividade física, né? Tentar levar aí pro telespectador aí alguma chave para motivá-los a começar a se exercitar. E para quem já se exercita, desmistificar alguns mitos. Joia. Emerson, vamos começar então. Você foi atleta quando você era mais novo, né? Seu primeiro esporte foi o atletismo? Acho que o primeiro esporte do brasileiro é o futebol, né, Felipe? Mas o meu talento para o futebol, eu não era ruim, né? Mas eu sempre ficava no banco de reserva, nunca tinha um destaque. E um treinador, então, me sugeriu que eu fosse pro atletismo, né? Já que era na cidade de Birigui, no Bandeirante, tinha um número X de crianças que poderiam treinar na categoria. Chegou um rapaz muito bom lá e precisava mandar alguém embora. E aí eu fui o escolhido, né? Só que para mandar uma criança embora, ele foi, claro, uma delicadeza e falou, olha, vai pro atletismo. Você corre muito além, você corre mais do que a maioria das crianças da sua idade. E aí que eu conheci o atletismo, comecei a vivenciar o atletismo. De fato, eu não gostava, porque ficar correndo debaixo do sol. Só que o cérebro trabalha com recompensas, né? E logo nas primeiras competições eu já me sagrei campeão, ganhava as medalhas e recebia os elogios da família, dos amigos, destaque nos campeonatos escolares. E essas situações foram fazendo o meu cérebro criar um hábito e começar a partir dessa recompensa a gostar do esporte, que hoje eu amo, faz parte da minha vida e da minha história. E quais provas que você participava no atletismo? Você já chegou, era corrida, era salto, era dardo? O que você fazia? Sim, as modalidades que eu praticava no atletismo na primeira infância era corrida e salto, né? A criança acaba não fazendo arremesso e lançamento, Felipe, porque os implementos são muito pesados. Então é até proibido. E depois que eu fui desenvolvendo, adolescência, comecei também a ter... comecei a inserir nos meus treinamentos, né, os arremessos e os lançamentos. Foi aonde um treinador, ele notou que eu tinha facilidade para todas as modalidades. Então eu migrei para uma prova que chama Decathlon, que é uma prova combinada, Felipe, com 10 modalidades, aonde cada prova vale uma pontuação a depender do resultado. E nessa prova eu me encontrei, fui campeão dos Jogos Regionais, dos Jogos Abertos da Juventude, já cheguei a ser um dos 3 melhores do país entre o ano de 2002 e 2006 e fiquei nessa prova até os meus 30 anos. Foi para onde que eu migrei para o arremesso e lançamento, né, Felipe? Porque depois vai ficando mais velho, a corrida, os saltos, essas provas de explosão acabam trazendo muitas lesões.
Assim, você se destacou, você era fortão já ou você era magrinho? Como é que foi seu desenvolvimento no esporte? Não, era magro. Hoje eu tô com... Posso falar meu peso? Claro. Hoje eu tô com 110 quilos, né? É claro que é uma composição diferente que um atleta precisa para correr, para saltar, mas eu tinha 84 quilos, Felipe. Olha. Eu era bem magro, mas é o que exige o esporte. A seleção natural do esporte é um corpo mais esguio, magro. E você colocou que você era ex-atleta, mas ainda você participa ou você aposentou de vez agora? Eu ainda sou um apaixonado pelo esporte, eu ainda vou competir, mas agora eu vou no Master, Felipe. Eu sou bicampeão brasileiro Master de lançamento de dardo. Eu gosto muito, está no meu sangue a competição, a competitividade. E nos jogos regionais, aqui nos Jogos Abertos da cidade, eu também participo. Mas não é mais aquela competição em alto nível, que são os troféus Brasil, campeonatos sul-americanos. Essas situações já não cabem mais, porque eu não tenho mais condições, né? Até pela própria idade, pelo biotipo, não consigo. E como é que foi? Foi difícil o início? Você se dedicava exclusivamente ao esporte? Como é que foi? Conta um pouquinho da sua história. O início foi por recreação, né? Então eu comecei a participar de um projeto, depois que eu fui mandado embora do futebol, do futebol, eu comecei por um projeto social e você vai brincar lá. Aí tinha um lanche, Felipe, tinha um suco no final. E a minha família é uma família de classe média baixa lá, de Birigui, morava na Vila Bandeirante lá, um local maravilhoso ainda, tem bastante amigos no local, só que de classe média baixa, de vulnerabilidade. E eu ia por conta do lanche e do suco no final do treino, né? Só que assim, as competições e as medalhas, elas me motivaram a continuar. Faz o seu cérebro falar, olha, eu quero mais disso. Elogios, né? Reconhecimento. E foi difícil, sim, mas eu nunca esperava que isso pudesse virar uma profissão. Ali, por volta dos 15 anos, no meu primeiro Jogos Regionais, que é onde você pode competir com os adultos, eu competi por Birigui e fui campeão dos Jogos Regionais. E aí o técnico José de Santos Primo, que é o técnico lendário aqui de Araçatuba, ele me viu competindo e ele me perguntou minha idade. Quando eu falei que eu tinha 15 anos, ele viu uma criança cheia de deficiência técnica, fazendo tudo com muita dificuldade, muitas vezes, porque tem provas que é muito difícil ter técnico na região. E aí ele pegou e me trouxe para Araçatuba. Desde então estou aqui. 15 anos para 41, faz um tempinho já, né? E eu vejo nas suas postagens que você tem muito carinho pelo primo, né? Ele foi um pai para você, praticamente. É que assim, eu venho morar nessa Araçatuba e a República de atleta, o primo morava com a gente. Então, a partir daquele momento, ele virou meu orientador. Então, de tudo que você pensar, eu passei com ele, né? Os puxões de orelha do adolescente, os primeiros momentos na faculdade, as dificuldades financeiras que a gente enfrentou e ele estava sempre junto, né? Então, assim, ele acaba assim, eu sou filho de pais separados, né? Então, assim, já ficava difícil para o meu pai, que não morava na cidade próxima, ter esse contato comigo, apesar de ser um ótimo pai. Já é falecido, mas foi um ótimo pai. Então, uma referência masculina de pai foi o José de Santos Primo. Então, tenho sim um amor assim, eterno por ele. E essa fase sua de atleta, você pensou em virar um técnico? Quando que surgiu a ideia de fazer a faculdade? Como que você conciliou tudo isso aí? Ô Felipe, isso daí é engraçado. Eu falo que assim, a minha família, eu sou o primeiro formado da minha família, né? Todo mundo da minha família, pessoas honestas, trabalhadoras, mas assim, faxineira, minha mãe, meu pai porteiro, né? Trabalhou sempre em propriedade rural, então trabalhos mais braçais. E a faculdade, naquele momento, era coisa muito distante de se pensar. Até pelo próprio local onde eu morava, ela não tinha uma referência próxima de que você pudesse se espelhar. As referências que a gente tinha, às vezes, era ruim, né? Que quem se dava bem lá eram as pessoas que estavam mexendo com coisas ilícitas, né? Quando eu venho para Araçatuba, o primo fala para eu vir competir para Araçatuba, eu falo, vou ter que falar com a minha mãe, mas eu não sei como é que funciona. Aí ele fala que eu ia ganhar casa, comida, salário e, se eu passasse na faculdade, bolsa de estudo. Isso transformou, ele quebrou paradigmas da minha história, ele mudou o rumo da minha vida. Então, assim, você tem um amor com uma pessoa que ela vem, pega você através do esporte, que fique claro que o esporte foi o precursor disso, ele não teve dó de mim também, eu tinha o talento para aquela situação, mas ele foi um instrumento de uso de Deus na minha vida. E aí eu começo aqui a entender que eu poderia fazer uma faculdade. E na época, por obviedade, né, por estar sempre no esporte, gostar muito, ser apaixonado, eu fiz educação física.
E você pensou em ser técnico, treinador, alguma coisa nesse sentido? Pensei muito. O primo, modéstia à parte, a gente sempre conversava, ele falava que eu era o mais parecido com ele em termos de perfil. Porque como eu tinha as 10 modalidades, eu tenho o conhecimento de várias provas, ajuda muito na hora de você começar uma iniciação esportiva, treinar atletas. Só que pelo que eu vi ele sofrer, Felipe, pelo que eu vi, o que eu passei dentro do esporte, isso foi morrendo aos poucos. Essa situação do atleta no Brasil, não é Araçatuba, ser tão difícil, ela foi morrendo, assim, e outras coisas foram ganhando corpo. Eu ia falar isso agora. Para você ser atleta mesmo, de despontar, de alto nível, é muito difícil, né? Você tem que ter um grande aparato por trás para conseguir te impulsionar, te levar, porque sozinho é complicado, né? Sozinho é complicado, Felipe. E assim, o poder público, ele tem o limite de conseguir ajudar, né? E muitas vezes ele não coloca uma estrutura em favor do atleta, né? Hoje eu estou de gestor público, eu vejo quais são as dificuldades e eu estou buscando sanar as coisas que eu passei. Então, além das dificuldades financeiras, você tem dificuldade estrutural. Hoje o atleta tem uma lesão séria, ele não faz uma ressonância, ele não passa por uma consulta, ele não tem um tratamento fisioterápico porque não existe. Então essas lesões ficam mal curadas, essas lesões vão sendo carregadas e isso para o atleta tem uma hora que tem um limite, o corpo tem um limite, né? E a parte você fez educação física e você já migrou para musculação, como é que foi esse processo? Eu fiz educação física e eu migrei para preparação física, né? Muitos amigos atletas, amigos lutadores, então comecei a fazer preparação física de lutador de vale tudo, de jiu-jitsu, mas tudo de voluntário, né? Porque eu era também tratando com atleta, né? E também fui trabalhar com preparação física desportiva, mas financeiramente, Felipe, essas situações elas são complexas para você sobreviver. E aí eu resolvi prestar concurso, fui pro rumo do concurso. Aí trabalhei no Senai, trabalhei na Prefeitura Municipal de Araçatuba, mas eu não estava feliz com aquele tipo de trabalho. Pedi exoneração e aí sim eu comecei a dar mais ênfase na parte de treinamento de força, a parte de mudança de comportamento das pessoas, que hoje eu falo muito que eu trabalho muito com a parte de mudança de comportamento, né? E aí estamos há um certo tempo aí já fazendo esse trabalho. E só para retomar um pouquinho, teve alguma história enquanto você é atleta que te marcou, que fez você ser o homem que você é hoje? Nossa, Felipe, aí você vai mexer numa caixa que se eu abrir aqui vai ser tantas histórias, mas que me marcou, e tem sim uma história muito bonita que me marcou. Era um campeonato brasileiro, valia vaga para o sul-americano. E era por seleções, né? E o técnico da seleção paulista, da qual eu estava representando, me viu na última prova, que era 1.500 metros, ele me viu chorar. Eu sou muito emotivo, já estava chorando. E ele falou, por que você está chorando, cara? Você está em primeiro lugar, é só manter o primeiro lugar. E eu disse para ele, eu falei assim, é a minha pior prova do decathlon, sempre foi o 1.500. Sempre fui de muita explosão, de muita força, mas de resistência nunca fui bom. E ele me viu chorando e ele falou assim, por que você está fazendo isso? Vou te falar, eu expliquei para ele que eu ia perder porque o 1.500 era a minha pior prova. Ele falou assim, eu vou falar uma coisa para você. Entrega o seu melhor lá dentro, faz o seu melhor, que isso nunca vai ficar na sua vida marcado. Não tem problema o resultado, você pode ficar em terceiro, quarto ou primeiro. O que importa é o que você vai entregar lá dentro. Se você fizer o seu melhor e outro for melhor, está tudo bem. Mas se você não entregar o seu melhor lá dentro, você nunca mais vai se perdoar. Aí ficou isso pra minha vida. Tudo que eu faço, eu tento me entregar o 100%, entregar o melhor. Porque dali eu fico com a minha consciência livre e limpa para poder deitar no meu travesseiro e falar, eu fiz o que deu. Maravilha. Isso é muito importante, né? Porque o atleta, ele tem que ter esse espírito, né? Ele tem que saber ganhar, tem que saber perder. E eu acho que isso faz parte do esporte, da vida, né? Muito importante. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais Vida Leve e Saúde com o Dr. Felipe Fornari e hoje uma super entrevista com o Emerson Rosão. Fiquem ligados! Estamos de volta com o programa Vida Leve e Saúde com o Dr. Felipe Fornari e hoje uma entrevista fantástica com o Emerson Rosão, ele é personal trainer e agora nós vamos dar dica de emagrecimento, de treinamento, de tudo. Aqui fiquem ligados, vocês vão aprender muita coisa. Eu já fui do tamanho desse cara, ele foi meu treinador, meu personal trainer. Hoje eu tô magrinho porque hoje eu faço triatlon, né, Emerson? Mas já fui bom, né, Emerson? Já foi. Vamos lá então, cabeça. Treinar em jejum emagrece mais rápido?
Felipe, mito, não emagrece. Treinar em jejum ou alimentado não vai mudar, porque o que importa para emagrecer é a quantidade de calórica ingerida no dia vezes o gasto. Porém, eu gosto muito de treinar em jejum e recomendo para quem não tem nenhum tipo de restrição, porque você já acorda pronto, né, Felipe? Acordou, já vai treinar. Então, a chance de você procrastinar é menor. Às vezes você vai tomar um café, preparar os seus ovos, preparar e já vai... De repente, pode surgir algo ou alguma coisa que te atrapalhe. Então, eu gosto do trabalho do treinamento em jejum, porém, ele não é determinante para o emagrecimento. E hoje você está mais focado na musculação. Como é que é seu primeiro atendimento? Assim, chega o cliente, o paciente, você faz uma anamnese, como que é seu atendimento? O primeiro atendimento é entender quais são os hábitos que esse cliente está trazendo, porque quando ele me procura, ele está procurando mudanças. E para mudar, eu preciso mudar a base, que são os hábitos. Eu nem falo de exercício, Felipe, nem falo de treino, eu falo de hábitos. Então, a primeira abordagem, óbvio, que é a anamnese normal, de pressão arterial, problema coronário e diversos problemas metabólicos que podem interferir e vão mudar a forma de trabalho. Mas o foco principal no primeiro momento é analisar hábitos. E como é que você dá o suporte depois? Você fez essa análise e aí você vai pelo objetivo. Eu quero ganhar músculo, eu quero fazer performance. Como que funciona? Eu quero emagrecer? Sim, o meu nicho hoje, ele é muito voltado para a estética. Então, todo mundo hoje quer a fórmula mágica, quer ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo, né? Então, esse trabalho ele é formulado através da onde a pessoa está e para onde vamos, e mostrar o caminho racional para a pessoa, para que ela entenda que eu vou segurar na mão dela, mas quem vai caminhar vai ser ela. Eu atendo muito no consultório, aí eu pergunto para o paciente, qual que é o seu objetivo? Doutor, eu quero perder gordura e ganhar músculo. Todo mundo quer fazer isso, né? Mas você tem que ter uma equipe multidisciplinar junto, porque não dá para você perder gordura e ganhar músculo, mas você tem que ou começar com uma parte ou com a outra. Mas assim, se tiver uma equipe bem estruturada, com você que entende muito de fisiologia, de musculação, com certeza você vai atingir um resultado muito mais rápido e melhor. E pensando nisso, a musculação ajuda a emagrecer de verdade? A musculação ajuda muito a emagrecer de verdade, desde que ela seja feita na sua essência, que é para ganho de força e hipertrofia, né? Quando você aumenta a hipertrofia, você também ganha novas mitocôndrias, e essas mitocôndrias são responsáveis pelo aumentar o seu metabolismo. Então, sim, além de ser um fato, ela é essencial e necessária. E a gente fala sempre costuma falar da qualidade do sono. Se a gente não tiver um sono reparador, isso pode influenciar no treinamento, em riscos de lesões? Como é que funciona? Sim, a parte do sono ela é muito importante, ela faz parte do processo do trabalho, né? Você tem o treino, você tem a parte de alimentação e você tem o descanso, que é onde vão ocorrer todas as mudanças fisiológicas que foram feitas através da alimentação e do trabalho e do treinamento. Na privação do sono, Felipe, você tem a liberação, quando você priva o sono, você tem a liberação de hormônios picos de cortisol muito alto. Então o corpo acorda cansado, o corpo acorda se sentindo com necessidade de consumir energia. E aí o seu cérebro indica os alimentos calóricos, né? Então você vai buscar massas, né? Doces, salgados, alimentos calóricos, altamente calóricos, que vai atrapalhar demais o emagrecimento. Além de que ela não ter feito o processo de reparação natural que o sono traz, do equilíbrio hormonal, ela também vai buscar no outro dia a compensação no alimento. E por que pareça, esse mês eu comecei a atender muitos pacientes com sudorese, hiperidrose, bromidrose. Suar muito significa que está queimando mais gordura ou não? Nossa, poderia, viu? Eu gostaria, porque eu mesmo transpiro muito, né? Sentado aqui com o ar-condicionado, eu estou transpirando. Só que isso é um mito, isso é só uma resposta do corpo para manter o equilíbrio térmico. Então, você pode suar 1 litro de água, sais minerais, que você, assim que você repor através da água, você vai recuperá-las. Já absorve tudo. Emerson, comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo? Isso é verdade ou é mito? Comer de 3 em 3 horas, você consegue fracionar muito mais a necessidade dos macros e os micronutrientes. Porém, é uma das opções que você pode adotar dentro de uma estratégia. Também 2, 3 refeições no dia, desde que esteja bem distribuído esses macro e micronutrientes, funciona bem. Beber água gelada ajuda a queimar mais caloria? Beber água gelada. Felipe, é um mito, assim, é muito usado, assim. Só que a ideia é que essa água, quando ela entra no ambiente interno, ela tem que ser
ambientada, né? Então ela tem que ser aquecida para manter o ambiente interno. Só que o esforço metabólico é muito pequeno para ser considerado como um auxiliar ou como um determinante para o emagrecimento. Ô Emerson, a gente fala muito, a gente atende muito paciente, homem, mulher, que tem aquela pochetinha. E aí eles perguntam, o exercício, fazer exercício abdominal, vai ajudar a queimar essa pochetinha, não? Isso daí também é um outro mito, que até hoje eu escuto isso também quando chega. Ô professor, eu preciso fazer abdominal, estou com muita barriga. O abdominal, na verdade, ele fortalece a parede muscular, o músculo do abdômen. Mas a gordura que está por cima do músculo, ela não sai com o abdominal. Não existe nenhum exercício que possa fazer esse papel de tirar a gordura localizada. Quando necessário, o corpo usa as gorduras de vários lugares do corpo. Ô Emerson, e treinar todo dia? Você recomenda fazer musculação todo dia? Aumenta risco de lesão? Não? Como é que é? Treinamento de musculação todos os dias, ele pode ser prescrito em algumas situações, mas não é recomendado, porque você tem que equilibrar muito a carga. Como a gente falou do sono, ele entra como o descanso também é a mesma situação. Você precisa dar descanso e tempo para que a musculatura se recupere para novos esforços. Treinar todos os dias pode representar, na verdade, um decréscimo no trabalho de hipertrofia ou de emagrecimento. Mesmo a gente dividindo as musculaturas, fazer membro superior, membro inferior, isso pode atrapalhar? Isso daí, Felipe, você vai estar todos os dias recrutando alguma parte muscular. Você deveria deixar um dia, estou falando de treinamento resistido, para descanso geral da musculatura, articulação, tendão, deixar ela realmente em descanso, seria o ideal. Porém, como eu disse, algumas pessoas são dependentes endorfínicas, né? E ficar sem treinar para elas custa muito emocionalmente. Então tem que equilibrar e dividir bem esse trabalho. Se eu for fazer um exemplo prático, eu faço 4 séries de peitoral no meu treino de peitoral. 4 séries de 10. Tá bom. Eu faço isso, 4 séries, dariam 20 séries. Não, 4, 8, 16 séries, perdão. Você pode, já que você quer treinar todos os dias, faz 8 séries em um treino, 8 séries em outro treino. Aí você não extrapola o volume semanal. Estou falando isso como exemplo. Você teria que dividir o seu trabalho para que ele fique equilibrado. Então, vamos tocar nesse ponto. Então, eu era o cara que fazia musculação, que queria ganhar musculatura e migrei para o triatlon, que é um esporte de endurance e de resistência. Tem mudança significativa no treinamento de musculação? Sim, o treinamento da endurance, da corrida, do ciclismo, que seja, a diferença é muito grande, né? A necessidade do atleta que faz o endurance, a musculação é um suporte para ele. Para os meus alunos, para as pessoas que estão ouvindo, a maioria, ela quer estética. Então o trabalho se difere muito. No nosso caso, exercícios isolados com máquinas talvez sejam mais bem-vindos. E no caso dos corredores, dos triatletas, exercícios com múltiplos músculos trabalhando ao mesmo tempo, os compostos que chamamos, seriam mais interessantes. Agachamento, levantamento terra, passada. A musculação não pode concorrer com a modalidade alvo. Na sua época, quando você treinou comigo, agora recentemente, estávamos aí com uma experiência, aí brincava com o Felipe, falei, olha, vamos fazer uma experiência. Vai ser o primeiro híbrido, né? O primeiro atleta híbrido da história do triatlo. Você terminou o triatlo, né, mas com uma composição corporal que estava atrapalhando o desempenho, a performance. Só que naquele momento da sua vida, a gente entendeu que estava tudo bem. Depois você focou na performance e com outra estrutura, quase 10 quilos a menos, você melhorou muito a sua performance. Então a musculação não pode de maneira nenhuma concorrer com a modalidade. Ela é um suporte para dar economia de energia, equilíbrio postural e etc. Que a ideia da musculação no endurance é você não romper a fibra, você ganha apenas força, né? Porque para romper a fibra, para você crescer, aumentar a musculatura. Então aí você faz mais carga, né? Mais repetições. Então, Felipe, essa questão assim, quando você divide, né? Eu dividiria de outra forma, né? A musculação para estética, ela tem uma finalidade de sobrecargas locais com descansos e pausas programadas, né? O endurance na musculação, ela vai diferir no volume e quantidade de dias. O atleta de endurance, o iniciante, vai treinar 2 vezes no máximo por semana e o avançado 3 vezes. Enquanto essa outra situação vai treinar no mínimo 5. Então a gente tem diferenças aí, um abismo de diferença ao falar desses trabalhos. Para esse público, a musculação serve como suporte
E para esse público, a musculação serve como principal causa do resultado. Sim. E treinos curtos e intensos queimam mais gordura? Treinos curtos e intensos queimam sim mais gorduras. É uma dificuldade hoje é o treinamento HIIT, hoje é mais falado, né? O CrossFit, por exemplo, ele é um treinamento curto e intenso. Se você analisar o WOD de uma box de CrossFit, você vai analisar que quase não tem intervalo. Os exercícios são realizados de forma simultânea e constantes. E isso daí, além de dar dinâmica, o gasto calórico é muito maior. Na musculação, Felipe, isso é uma situação da qual era meu objeto de tese para o mestrado, que seria o tempo de contração durante o treinamento. Quando você está na academia, você pode reparar, você que está em casa também, às vezes o praticante ele pega um peso para fazer uma rosca direta e ele faz muito rápido. Então ele faz 10 repetições em 10, 12 segundos. Se você fazer vezes 4 séries, você vai analisar que durante 4 séries ele não ficou 1 minuto de contração. E o princípio do treinamento é a contração muscular. E aí ele parte para os próximos exercícios e no montante geral, você vai ver que de 1 hora, no máximo ele contraiu por 6, 7 minutos. Isso daí muda muito o resultado. Emerson, você vendo como passa rápido? Já estamos no final da entrevista. Você quer passar alguma mensagem, deixar algum recado para as pessoas que querem iniciar, que já estão mais avançadas no exercício? Eu quero deixar uma mensagem. Assim, hoje, para começar o treinamento, a gente é motivado por algo ou alguma coisa. Muitas vezes nem são as boas, né? Uma doença, alguma notícia ruim do médico que você precisa imediatamente começar a treinar. Mas para continuar, você vai precisar reforçar muito esses hábitos. Isso não é rápido, Felipe. Hoje, esses dias eu escutei que 21 dias seria um prazo que a neurociência prega para que você crie novos hábitos, para que o seu cérebro entenda. Na verdade, esse é um recorte que foi feito somente na cirurgia plástica. O que se entende na neurociência hoje é que o prazo, na verdade, é de 3 meses para você adotar um novo hábito, como esse, que é o treinamento. Então, a pessoa às vezes vai precisar de 100 dias para o corpo entender que aquilo ali é importante. E ela tem que entender, por isso que é bom um ótimo profissional, e procure um ótimo profissional, porque a recompensa desse trabalho que vai reforçar o seu cérebro a continuar fazendo. A motivação vai fazer você começar, mas o hábito vai fazer você continuar. O hábito junto com a recompensa. Então, assim, para quem está aí, está sedentário, que vai procurar uma atividade física orientada a uma academia, que já vai sabendo que você precisa de bastante esforço para conseguir continuar com esse hábito. Maravilha. Obrigado, Emerson. Beleza? Obrigado você. E assim chegamos ao fim de mais um Vida Leve Saúde. Falamos hoje sobre um tema que nos ajudou a entender melhor como a musculação pode ser um grande aliado no processo de emagrecimento e na conquista de uma vida mais saudável, além de melhorar o seu porte físico. A dica de saúde de hoje é: não tenha medo da musculação. Ela não serve apenas para ganhar massa muscular, mas também acelera o metabolismo, ajuda a queimar gordura, melhora a postura e aumenta a disposição. O segredo é a constância. Cuidar do corpo um pouco a cada dia é o caminho para resultados duradouros. Quero agradecer nosso convidado e meu grande amigo Emerson Ruzão pela presença e por compartilhar tanto conhecimento conosco. E você aí de casa, o que achou do programa de hoje? Se ficou com alguma dúvida e quer sugerir algum tema para os próximos episódios ou ser um parceiro patrocinador, mande sua mensagem em nossas redes sociais usando @FelipeFornari ou @SBTinterior. E não se esqueçam, cuidar da saúde começam com escolhas inteligentes todos os dias. Então, que tal colocar em prática pelo menos uma que aprendemos hoje? Nos vemos nos próximos programas, sempre com mais informações e dicas para você viver melhor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá!